continuidade às 10 lições do coronavírus para a gestão empresarial, eu quero recapitular 3 questões que a gente abordou nas lições anteriores. Olha só, a primeira está associada à perspectiva de resultados, onde eu falei de resultados financeiros, foco no cliente e posicionamento de marca. O que tem a ver nessa primeira questão? Que uma marca desejada atrai novos clientes que contribuem para a geração de resultados. Esse é um ponto que é básico para os empresários e é básico para gestores. A questão é que gestores tradicionais, líderes da economia clássica, só olham nessa perspectiva para fazer gestão. Então é isso aqui o primeiro ponto que eu quero trazer antes de entrar aqui no terceiro elemento agora que eu vou falar, é o seguinte, gente, não tem mais espaço para esse mundo de líderes que ficam dizendo, vamos lá, tá aqui a meta, tem que bater meta, sangue nos olhos, motivação, brilho, vamos ao mercado, tragam novos clientes, eu quero ver resultado. Por que estão falando mal da nossa marca? Isso não basta no mundo complexo, não basta nesse ambiente VUCA e muito menos diante dessa pandemia aí, de toda essa crise econômica que a gente está vivendo. Não vai funcionar. A gente tem que, já falamos isso na quarta lição, na última que a gente apresentou aqui, que é um propósito transformador. Eu preciso inspirar meus colaboradores, parceiros, eu preciso inspirar meus clientes, a sociedade, para resolver problemas muito maiores do que a própria empresa. É esse que é o ponto associado. E além de inspirar a partir de um propósito, eu falei nessa lição que eu preciso desenvolver maestria, ou seja, eu dou oportunidade às pessoas desenvolverem maestria e dar autonomia para aplicarem a maestria no propósito. Maestria, autonomia. Chegamos nas capacidades. Ou seja, que é o meu terceiro ponto aqui. O segundo foi o propósito e o terceiro são capacidades. Olha só, gente, na estrutura do Pure Care, do propósito, resultados, capacidades e recursos. Todo mundo quer resultado, mas novos resultados, como a recuperação diante dessa crise, ela depende diretamente das capacidades de conseguir gerá-los. Olha só, resultado é o que resulta da capacidade de gerar esse resultado. Se eu estou agora com um novo cenário, os novos desafios para garantir os resultados, eu preciso de novas capacidades. E a primeira que eu vou falar aqui agora nessa quinta lição é a da agilidade de negócios. Agilidade de negócios resulta de toda a evolução do movimento ágil, manifesto ágil, que foi escrito em 2001, e eu gosto de falar como pensamento ágil. Ele resulta, sim, esse manifesto de metodologias desenvolvidas nos anos 90 e até com bases em anos anteriores, tá? Em pensamentos anteriores, como Lean, pensamento enxuto, que eu vou falar aqui depois na outra lição, mas olha só, a agilidade de negócios, ela evolui de uma agilidade operacional da primeira década, muito focada em processos, ferramentas, frameworks, as metodologias em si, para uma segunda década focada em produtos, serviços, foco mais forte ainda no cliente e na escalabilidade dos valores, princípios, práticas ágeis para outras áreas da organização. Nesse momento que a gente vai iniciar a terceira década, a gente está falando de agilidade de negócios como, vou definir aqui, a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças de mercado. Eu estou falando da organização, não de times. De ter flexibilidade diante das necessidades do cliente, que nunca foram tão fortes quanto agora nessa pandemia. Desenvolver tudo isso, conquistar tudo isso de uma forma sustentável, certo? Visando a aceleração, a alavancagem de resultados. Gente, o que eu acabei de falar agora, eu não consigo enxergar um gestor que não deseje isso. Ou seja, agilidade de negócios não é método, não é framework, não é ferramenta. Agilidade de negócios, posto como capacidade, ela posta como capacidade, ela é um estado desejado. Então, ela vai me remeter a características organizacionais que me levam a um estado desejado, tá, da organização de conseguir fazer isso que eu falei anteriormente. Quais são essas características? O que se prega aqui? Eu vou trazer para vocês, e vou deixar o link aqui no YouTube, na descrição do vídeo, do
um manual, um documento, um modelo criado pelo Instituto de Análise de Negócios, tá? O Business Agility Institute, que criou esse modelo chamado Domínios da Agilidade de Negócios, que nada mais são do que características de uma organização e suas capacidades de gerar esses resultados, de fazer isso, de se adaptar às tendências de mercado, de ser flexível aos clientes, tomar decisões mais rápidas, ou seja, de se tornar um camaleão mesmo. Por falar em camaleão, preste atenção na lição que a gente escreveu para vocês aqui. Empresas que buscam incessantemente o desenvolvimento de novas capacidades de adaptação às mudanças de mercado e flexibilidade diante das necessidades de seus clientes se destacam na nova economia. Tá aí o desenho do camaleão, que se adapta ao ambiente, muda sua cor, muda, tenta ser, até eu vou usar o termo aqui, água, totalmente flexível, adaptável, no frio congela, no quente, fervendo, evapora, ou seja, esse é o ponto. Vamos lá na prática, o que o Instituto apresenta aqui como esses domínios. Ponto número 1, 4 dimensões onde os domínios estarão inseridos. Essas 4 dimensões, a primeira tem a ver com relacionamento. E esse relacionamento diz alta gestão, primeiro elemento aqui, ó, alta gestão. Você precisa colocar todas as partes interessadas relacionadas com o cliente, que é o centro de nossas atenções, é o foco da nossa empresa. Então aqui eu já falei de 2 elementos desse domínio, dessa dimensão, desculpe, de relacionamento das partes, que é cliente no centro, alta gestão. Quais são os outros 2 aqui que tem 4 elementos? Nossos colaboradores, nossos indivíduos, ou seja, a força de trabalho e nossos parceiros de negócios. Se vocês olharem para a nossa estratégia, a gente tem o cliente aqui, nós temos a alta gestão montando toda essa estratégia, nós temos, e está aqui ela na liderança, nós temos os parceiros e temos aqui os talentos dos colaboradores. Então esse é o primeiro elemento que todo líder dessa nova economia focado nisso precisa ter em mente e para sair dessa crise muito forte. Ponto número 2, olha só, a dimensão da liderança, que é tratada como a mais estratégica antes de começarmos a evoluir a organização. O que ela diz? Quais são os 3 domínios ali? Gente, ela fala do domínio da gestão de pessoas ou gestão de talentos, ela fala do domínio de um time, de uma cultura de transparência, de colaboração que precisa ser desenvolvida para resolver esses grandes problemas. E ela fala de uma estratégia ágil, ou seja, eu preciso usar o modelo mental ágil, e aí eu usaria até Lean, ágil e exponencial, como a gente sempre prega aqui no canal Lean Business Analysis Brasil, para fazer a mudança, sair de um estado um cenário indesejado para um cenário futuro desejado. Então esses são os 3 elementos pregados na liderança. A segunda dimensão fala dos seguintes domínios. A segunda dimensão tem a ver com os indivíduos, que está diretamente relacionado a talentos, e ela fala dos domínios de modelo mental, mindset de crescimento. Não dá agora, diante de tudo isso que está acontecendo, que toda organização comece a pensar em escassez de mercado, escassez de resultado financeiro, escassez de clientes. Nós vamos nos afundar de vez. Por isso que eu falei anteriormente como é importante o propósito transformador para dar esse sentimento de abundância. Trazer esse sentimento para o time, para os colaboradores e até clientes, do tipo assim, ó, gente, tem mercado, tem gente precisando, vamos trabalhar diante dessa recuperação da sociedade. E é isso que até eu falei em posicionamento de marca. A sociedade está demandando isso, que as empresas se coloquem de forma proativa e otimista diante de tudo isso. Por isso que eu preciso de líderes visionários e líderes que desenvolvam nos seus colaboradores esse mindset de crescimento. 2, comprometimento e responsabilidade. Gente, aqui é interessante isso. Faz parte dessa cultura ágil, todo esse comprometimento e responsabilidade, e a gente vai falar disso mais especificamente em talentos aqui depois, tá? Mas é pregado em agilidade de negócios. E 3, gente, a excelência técnica.
eu preciso desenvolver continuamente a excelência, não somente dos indivíduos, mas de processos, produtos, o que seja, serviços. E a gente viu que a falta de excelência, ou a falta de visão e a falta de um portfólio claramente definido em cima do que realmente agrega valor para a organização e para o mercado, fez com que muitas empresas hoje não consigam agora mitigar o risco da situação, tá? Por fim, a quarta dimensão que eles abordam aqui nos domínios da agilidade de negócio tem a ver com operações. E essas operações se resumem a processos, operações enxutas aqui, um pensamento lean muito forte, processos ágeis, estrutura ágil. E essa estrutura ágil tem a ver com equipes multidisciplinares, distribuídas, redes de relacionamento entre não somente os indivíduos aqui, os colaboradores, mas também com parceiros e até com os clientes. Então, como que eu monto essa estrutura ágil? E uma agilidade organizacional, como que eu dissemino isso para todo? Olha só, é pesado isso. Não é agora, assim, lendo um artigo que você vai aprender a fazer isso. Está aí um grande débito técnico dos gestores e dos líderes, que vão ter que correr atrás do tempo perdido. Por isso que a gente está trabalhando forte no modelo do Agile Business Owner. São líderes de negócios que têm esse modelo mental de Business Agility, de agilidade de negócios, em suas mentes, para a tomada de decisão e para a evolução das suas estratégias. O que eu queria concluir aqui, então, nessa lição? Olha só, a Surya, Business Agility Getting Real, ou seja, esse nosso slogan já tem agilidade de negócios no seu nome, né? Agilidade de negócios na prática, ou seja, se tornando real nas organizações. A gente tentou simplificar em 5 motores de aceleração e que agora eu vejo que serão de recuperação de negócios diante dessa crise, que são os seguintes, e que é uma tradução da forma de como a gente vai executar isso. 1. Liderança, tá aqui de novo e eu falo sempre liderança. Isso aqui não funciona sem uma forte liderança. E eu costumo dizer a liderança que inspira e orienta a mudança com propósito e visão de resultados. Com propósito e visão de resultados. Ponto número 2, a gente realmente precisa trabalhar numa estratégia que estrutura a mudança a partir das novas capacidades de geração de resultados. A gente precisa também, como terceiro motor, portfólio de produtos, portfólio de iniciativas de negócio. E essa gestão do portfólio, ela deve viabilizar a mudança pelos novos recursos que serão entregues, e não só aqui associados a profissionais, associados aos talentos, às competências. Recursos tecnológicos, recursos físicos, infraestrutura, ou seja, a saída, os outputs, a saída de qualquer projeto, provavelmente são recursos que suportam novas capacidades. Então é isso que a gente quer fortalecer dentro das organizações, a gestão dos seus portfólios de produtos e projetos ou iniciativas de negócio para suportar essas capacidades. Governança que sistematiza a mudança pela estrutura e processo de desenvolvimento desses recursos, de tudo isso aqui. E por fim, a execução, que garante a disciplina da mudança e a evolução organizacional. Liderança, estratégia, portfólio, governança e execução. O que mudou da gestão tradicional? Nada! São os mesmos elementos que a gestão tradicional usava. A única coisa é que são novos modelos mentais, novas técnicas, novos princípios, novos valores, novas práticas. E aí, gente, não dá para ficar sentado esperando o mundo mudar. Talvez seja tarde demais. Senso de urgência e desenvolva competência nos seus líderes, maestria nos seus talentos, parceiros, deem autonomia para eles e apontem claramente o que vocês querem, o que vocês precisam e vamos recuperar toda essa nova economia, essas empresas aqui do Brasil, tá? Um grande abraço e até a próxima lição, Operações Enxutas. Até mais!